Boa noite. Ai. Amores, hoje nossa última semana de aula, então antes da prova, né? Porque no final só mais segunda-feira que vem, porque a prova começa dia 30, né? Na quinta. Então, hoje vai ser a última aula, semana que vem vou fazer uma revisão com vocês, tá? Hoje eu só consegui colocar o material à tarde, porque eu tive médico de manhã e à tarde, daí eu não consegui colocar antes. Mas pelo jeito deu tudo certo, né? Já tem atividade lá. Eu quero mostrar aqui para o pessoal do primeiro semestre que nunca fez prova. Eu vou compartilhar aqui a tela. Teve aluno do primeiro semestre que me mandou perguntando da prova, como é que vai ser, tá? Como é que é a prova. Então, pessoal, lá, eu acho que no sistema de vocês não aparece igual tá aparecendo aqui, né? Que aqui aparece para mim. Então, vai estar lá as semanas, aí vai estar aqui a avaliação online do primeiro bimestre, tá? Vocês vão entrar, agora vai estar com cadeado lá, né? Porque ainda não está na data. Deixa eu aceitar aqui. Que ainda não está na data, então vocês não vão conseguir ver, mas a hora que sair esse cadeadinho aqui do dia 1º, vocês vão poder clicar aqui e fazer a prova. E aqui, no de baixo, no tarefa, é onde vocês vão anexar a prova, tá? Então, vocês vão fazer a prova no computador, em Word, PDF, vão fazer no caderno e vão tirar foto. Em algum lugar vocês vão ter que deixar essa foto, essa prova. Só peço para vocês não fazerem no bloco de nota do celular, porque ele junta tudo e não separa as questões a hora que vocês colocam ele ali, tá? Então, colocar ou foto, o Word ou o PDF. Um desses três, tá? E daí vocês vão colocar aqui, vão inserir aqui para estar colocando a prova de vocês depois, tá? Então, vocês vão inserir aqui. É só isso. Pessoal do primeiro bimestre, tá com alguma dúvida aqui? Então, vocês vão vir aqui, vocês vão baixar a minha prova primeiro, né? Vai ter a minha prova ali, vocês vão entrar aqui, ó, para pegar. Se tiver dúvida, tem aqui, ó, passo a passo para a realização das avaliações, tá? Vocês podem entrar ali também, que ali tem um manualzinho da onde você tem que ir e clicar, tá? É só entrar nesse passo a passo aqui para realização. Então, entra aqui, ó, a avaliação, primeiro bimestre, tá? E depois entra aqui. Aí, aqui você vai baixar a minha prova, que ela tá aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, óbvio, mas ela já tá aqui, ó, prova primeiro bimestre de História, tá? E depois vocês vão anexá-la, ela, no tópico de baixo, que é no tarefa, tá? Aí aqui vocês vão colocar ela. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Fala, Fernanda. Professora, deixa eu só entender. Daí ele vai ser baixado igual um documento de atividade? Vai. Aí eu vou salvar ele tipo um PDF e depois incluo novamente. Você vai baixar, não precisa fazer no mesmo documento, tá? Não precisa fazer no mesmo documento, não precisa fazer na ordem, tá? A única coisa que eu preciso é que vocês coloquem nome em todos os documentos, na prova, né? E que vocês... Nossa, fugiu o que eu ia falar. Coloque o nome e coloque o número da questão, tá?
Não deixe sem enumerar a questão. São 5 questões, valendo 1 ponto cada. Tá? Certo. E qual que é o prazo para fazer? Vocês vão ter 1 semana para fazer todas as provas. Certo, certo. Obrigado. No dia 30, vai abrir as provas de todas as disciplinas, tá? Dia 30 abre todas as disciplinas. Então, vocês têm 1 semana para fazer a prova de todas as disciplinas. Alguém mandou alguma coisa aqui? Ô, professora. Diga. Nessa semana de prova não vai ter aula, não, né? Não tem aula. Durante a semana de prova não tem aula, tá? Que dia que é para entregar? Josiane, as provas elas abrem no dia 30 e elas fecham. Prof, agora já escutei a professora falando, desculpa, eu já tinha digitado. Não tem problema não. E elas fecham no dia 6, tá? Então as provas abrem no dia 30 e fecham no dia 6. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo da prova? Gente, vocês ficarem com dúvida no dia da prova, mandem pergunta lá no grupo. O pessoal do segundo semestre já sabe mais, está mais enturmado no sistema, eles podem responder vocês. Vai, Nicole, semana que vem vou fazer revisão. Diga, Letícia. Ô, professora, aí a questão das atividades, aí vai o prazo até dia 30, né? Daí dia 30 fecha? Eu vou deixar até a semana de prova, porque teve aluno que entrou agora só, porque só saiu o negócio lá do MEC, da bolsa, sabe? Parece que teve aluno que só conseguiu se matricular agora, esse mês. Então, eu vou deixar até terminar a prova, tá? Terminou a prova, eu fecho a prova e fecho as atividades. Porque daí, se alguém ficou sem fazer, por nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Que calor, né, meus amores? Que calor, gente. Fala, Bruna. Professora, eu entrei na atividade que você colocou essa semana e estava escrito assim, ó. Como os gregos se aproveitaram da dominação sobre Roma no aspecto jurídico. É o contrário. É o contrário, não é? Teve aluno que me mandou mensagem, é o contrário. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu fiquei confusa. Ficou trocado. Tá bom. Como que os romanos se aproveitaram, né, da legislação grega. Escreveu o contrário. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a ver o Código de Hammurabi. Agora a gente vai começar a ver legislações esparsas, tá? Separadas. Primeiro que a gente vai estar vendo é o Código de Hammurabi. Esse código aqui calcula-se, tá? Que ele foi feito ali em 1722 antes de Cristo, tá? Vou mostrar aqui uma foto dele já para vocês verem, ó. Esse aqui é o Código de Hammurabi, é essa pedra aí, tá? Então, ele é uma compilação de 282 artigos de lei da antiga Babilônia, que hoje é o Iraque, né? Foi feito por volta de 1722 antes de Cristo. Por que ele leva esse nome? Era o nome do rei, tá? É o sexto rei da Babilônia, que foi responsável por decretar o código conhecido com seu nome. E ele sobreviveu até os dias de hoje, em cópias parcialmente preservadas, sendo uma forma muito grande de um monolito, né, que é essa pedra, de um tamanho humano médio, além de vários tabletes menores de barro. Vocês vão encontrar Código de Hammurabi escrito assim, do jeito que está aqui escrito, né, H-A, e vão encontrar também com uma letra K antes do H, tá?
Então, pode ser que vocês encontrem das duas formas, mas é o mesmo código, tá? Então, pode ser que vocês encontrem assim, Hammurabi ou Hammurabi, tá? Mas vai se ler a mesma coisa, Hammurabi, ok? Então, é um bloco de pedra. Esse bloco de pedra tem 21 colunas, tá? Sim, escritas, né, na pedra. São 282 cláusulas ou artigos. Dentro desse bloco de pedra, a gente tem legislação de vários assuntos, tá? A gente tem de vários assuntos ali nessa pedra. Uma delas é que ele faz diferenciação nas penas dependendo da classe social para que a pessoa que cometeu o crime pertencia. Então, primeira coisa, quais são as classes sociais que a gente tem definido ali no Código de Hammurabi? Os Avelum, os Muskenum e os Vardum, tá? Essas são as 3 classes que a gente tem ali no Código de Hammurabi. Os Aveluns eram os homens livres, os Muskenum eram escravos livres, isso, tá? E os Vardum eram, deixa eu achar aqui, eu não quero falar besteira. Nossa, eu copiei aqui do meu material. Vardum, escravo marcado, tá? Então, o Avelum, filho do homem, ou seja, a classe mais alta que eles tinham, né? Eram homens livres. O Muskenum, que era o cidadão livre, mas de menor status, tá? E, por último, o Vardum, que era o escravo marcado. Mas que, nessa época, ele podia ter obrigações mais leves, podia ter propriedade, tá? Então, era um escravo marcado, mas mesmo assim ele já tinha algum direito à propriedade. Então, o que acontecia? Se vocês pegarem para ler, para buscar aí na internet, no material eu não coloquei. Quando eu estou em sala, normalmente eu coloco para os meus alunos. A gente vê que tem artigos de lei, por exemplo, se um Avelum cometeu um homicídio, a pena, por exemplo, é uma pena pecuniária ou algumas chibatadas. Agora, se foi um Muskenum, a pena já é um pouco mais severa. E se for um Vardum, a pena provavelmente é de morte, tá? Então, ele era um código eletivo, tá? Que ele separava. Então, lá não é igual a gente tem na nossa Constituição, onde todos somos iguais, né? Apesar de a Constituição conter isso, mas na prática não funciona. Mas lá no escrito ele já falava que se você fosse, dependendo da classe social que você fosse, você já ia ter um tratamento diferenciado pela justiça, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é elitizado, porque ele diferenciava as classes sociais na hora de punir, de ter direitos, tá? Então, dependendo da classe social que você fosse, ia depender a punição que você teria, ok? Ele também tratava de comércio, direito de família, propriedade, tá? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Todos os cidadãos podiam buscar o direito, tá? Qualquer uma dessas classes aí, eles podiam buscar a justiça, podiam, né, entrar com uma ação. O Código, ele preocupou-se também em proteger o direito dos trabalhadores e a escravidão, tá? Então, ele é composto por um preâmbulo. O preâmbulo é aquela parte que vem antes de começar os artigos de lei, onde o Hammurabi ele se exalta, tá? Ele fala que ele recebeu, que ele é o Deus tal, que ele recebeu aquela legislação do Rei Sol e nananina. Então, depois também, se vocês quiserem, procurem lá o prólogo do preâmbulo, na verdade,
do Código de Hammurabi, tá? Que ele fica se enaltecendo como rei, e daí falando que por isso que ele vai estar lá fazendo aquela legislação para a população dele, tá? É mais fiel à origem do direito mais antigo. Então, esse código, gente, é o código mais antigo que a gente tem encontrado até hoje, é o Código de Hammurabi, nessas condições, tá? Porque a gente até tem parte de documentos ou documentos encontrados, mas eles não estão em tão perfeito estado igual tá o Código de Hammurabi, tá? Então, nessa situação, né, de estar, eu acho que até por ele ter sido feito, cunhado, né, numa pedra, eu acho que isso acabou ajudando a preservação, né, dele. Então, é o documento mais antigo que a gente tem sobre direito, é o Código de Hammurabi, tá? O Código de Hammurabi, gente, ele é baseado na lei de Talião. Vocês sabem o que é a lei de Talião? Alguém sabe o que é a lei? Olho por olho, dente por dente? Isso mesmo, tá? Então, o Código de Hammurabi, ele é baseado na lei de Talião, tá? Então, utiliza muito esses princípios de olho por olho, dente por dente, tá? Quando o Hammurabi fez esse código, ele tinha uma ideia de que, fazendo baseado na lei de Talião, ele ia acabar gerando igualdade, publicidade e segurança jurídica para a população, tá? O que, por óbvio, não acontece, né, gente? Mas a ideia dele foi essa quando fez o Código de Talião, tá? O Código de Talião, o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. Se vocês pegarem algum documento que fale do Código de Hammurabi, ele vai estar falando Lex Talionis, tá? Que é a lei de Talião, ok? Esse bloco de pedra, olha esses meus cachorros, ele foi encontrado na cidade persa de Susa. Deixa eu ver aqui o ano que ele foi encontrado, em 1902, tá? Foi encontrado em Susa no ano de 1902, depois de Cristo, e ele está no Museu do Louvre, em Paris. Essas fotos aqui que eu coloquei para vocês, inclusive, é lá no Museu do Louvre. Eu fui para Paris e fui no Museu do Louvre, mas eu não cheguei a vê-lo. Eu até passei ali por essa região dentro do Louvre, porque o Louvre é muito grande, mas eu não lembro de ter visto ele. Eu lembro que eu passei lá pelo Egito, vi as tumbas, aquelas estátuas italianas, vi a Mona Lisa, mas eu não lembro de ter visto ele. Mas ele está lá, tá? Se alguém aqui for para Paris e ver ele, manda uma foto para a prof. Alguém quer falar alguma coisa que está com o microfone aberto? É o Marcos. Marcos, quer falar alguma coisa? Não, é que eu fiquei esperando, não estava conseguindo entrar. Aí entrou, eu não vi. Tá bom, então. Tá? Então, foi encontrado na cidade persa de Susa, em 1902, e hoje está no Museu do Louvre, em Paris, tá? Babilônia. Vocês já ouviram falar da Babilônia? Alguém já ouviu falar aqui da Babilônia? Sim. Já ouviram na escola? Sim. E vocês sabem onde que ficava a Babilônia? Cadê o sim, galera? A Babilônia, gente, ela ficava entre o Rio Tigre e Eufrates. E eles falam que o nome Babilônia é terra entre rios, tá? Então, Babilônia significa terra entre rios. Então, dentro da própria legislação de Hammurabi, a gente vai encontrar muita coisa da legislação falando sobre a água, sobre pesca, sobre barco, tá? Então, no Código de Hammurabi, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso. Por quê? Porque era uma terra entre dois rios,
tá? Babilônia ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? A sociedade babilônica era uma sociedade baseada na desigualdade. Por óbvio, né, gente? Eles tinham classes sociais que tinham direitos diferenciados por serem de classes sociais diferentes. Então, hoje, por exemplo, vocês estão estudando, vão conseguir ganhar dinheiro, e mesmo que não estejam ganhando dinheiro ainda, vocês podem frequentar qualquer lugar? Pode frequentar qualquer lugar. A pena de vocês é a mesma de que uma pessoa que ganha, sei lá, 100, 150 mil reais? É para ser, né? Que perante a lei somos todos iguais. Na Babilônia, não, tá? Nesse código de Hammurabi, então, ele era baseado na desigualdade, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ó, a sociedade babilônica tinha por base a desigualdade, é feita com total parcialidade em favor das classes superiores. Dão a entender que somente eles possuem direitos. Peguem um trecho do Código de Hammurabi depois e deem uma lida, tá? O Hammurabi, ele foi o fundador desse Império Babilônico, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Então, a própria legislação, ela era baseada em torno da exploração da água. A legislação deles, essa legislação de Talião, que era a legislação que foi utilizada no Código de Hammurabi, acabou deixando o código muito conhecido, tá? E era largamente aplicado a morte na fogueira, forca, afogamento e empalação. Vocês sabem o que é empalamento? Morrer empalado? É daquela estaca de madeira, não é? Isso, é uma estaca de madeira em que você enfia no ânus e ela sai na boca, no pescoço, na garganta, alguma coisa assim, tá? Então, enfia no reto ali e ela sai aqui. Isso é a morte por empalamento, tá? Então, eles tinham muito tipo, muito desses tipos de morte, tá? Fogueira, forca, afogamento ou empalamento. Eles tinham mutilação também, mas a mutilação, ela dependia muito da natureza da ofensa, tá? Então, pode ser que ele perdesse um dedo, pode ser que ele perdesse a mão, pode ser que ele perdesse o braço, tá? Eles utilizavam muito, era uma vida por uma vida, tá? Que é o que a gente fala hoje, com ferro fere e com ferro será ferido, tá? Atingia também os filhos dos causadores, tá? De danos aos filhos dos ofendidos. Era uma pena também conhecida por excessos brutais, tá? Então, a olho por olho, dente por dente. Então, o cara matava alguém. Por exemplo, o engenheiro deixava uma casa cair. Tem esse tipo de pena dentro do código, se vocês pegarem para ler. Então, ou o engenheiro morria porque ele fez um serviço mal feito, ou um filho dele podia morrer no lugar dele, tá? Então, eles tinham essa legislação parcial aí que acabava prejudicando os mais pobres, tá? Aqui eu já falei que ele fundou o Império Babilônico, a Mesopotâmia, né? Que é a Babilônia, é a terra entre rios. Tem artigos de lei sobre água, né? Pesca, barqueiros, irrigação, previsão de crimes para negligência no uso da água. A gente teve alguns historiadores que dividiram o código, tá? Então, a gente tem essa divisão do Bergman e tem essa divisão do Winker, tá? Foram alguns historiadores que dividiram ali, por exemplo, para tratar de saúde, água, criminal, direito de família, direito de propriedade, tá? Mas isso foi só historiadores que fizeram depois que o código foi encontrado. Essa divisão não foi feita lá por Hammurabi, tá? Ele colocou tudo junto. Deixa eu ver aqui. Essa legislação dele, gente, eles tentavam trazer ali princípios,
mas não eram princípios, não são princípios que a gente utiliza hoje em dia, né? Por exemplo, princípio da igualdade, princípio da soberania, né? Não é esse tipo de princípio, mas a gente verifica que quando Hammurabi fez ali o código, ele segue certos princípios, tá? Mas esses princípios não são os mesmos princípios que a gente utiliza hoje em dia para basear a nossa legislação, tá? A gente não tem esses mesmos princípios. Até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo certo, gente? Sim, pode continuar, professora. Vocês estão muito quietos. Estou achando que é o calor. Vocês estão com calor? Gente, eu estou até inchada. É o calor, é o sono, é o cansaço, é a falta de dinheiro, professora, tudo. É a ressaca também. Não, hoje eu não posso falar que eu tô de ressaca. Nossa, a gente tá muito quente. Eu tô com as mãos inchadas, os pés inchados aqui. Eu entrei numa reunião 6h40. Eu saí da reunião e já entrei aqui na aula com vocês. Nossa Senhora, só por Deus. Parece que liga o ar-condicionado e não resolve. Com o ventilador ligado aqui, o ventilador ligado na outra sala. Nossa, tá demais. E diz que essa semana diz que vai ter um dia que a sensação térmica vai ser de 42 graus. Eu tô até vendo. Aqui no Mato Grosso já tá 50 graus já. Já tá 50. Meu Deus do céu, é muito quente, né? E tem lugar que tá frio. Eu falei com minha prima ontem de São Paulo, tava friozinho lá. Eles estavam até de blusa de manga. Vai entender, né? Então, o ponto principal da legislação do Código de Hammurabi, tá? É as leis criminais que ele tem lá, tá? Principalmente a pena de morte, tinha pena de morte para muitos crimes, tá? Como eu já falei para vocês, eles tinham principalmente morte na fogueira, forca, afogamento, empalação e mutilação. O afogamento, gente, normalmente eles amarravam uma pedra, um rochedo, né, alguma coisa bem grande, do peso maior do que a pessoa, ou acorrentavam a pessoa àquela pedra e jogavam ela no rio, tá? A empalação, que eu já falei, fogueira, que eu acho que todo mundo sabe, né? E forca, que é aquela que destronca o pescoço. E a pena de mutilação. A pena de mutilação, gente, a gente tem até hoje em alguns países árabes, tá? A gente tem até hoje em alguns países árabes. Quando se a pessoa rouba, é cortado um dedo. É pego roubando pela segunda vez, corta até o antebraço. Eu não sei se alguém aqui assistiu uma série, deixa eu lembrar o nome agora. Nossa, como é que é o nome que as mulheres ficam de roupa vermelha? Vocês assistiram? O Conto da Aia. Alguém assistiu aqui o Conto da Aia? A Andréia assistiu. Quem não assistiu, assista, tá? Tem muito de direito, de legislação, do que não deve ser feito, tá? E lá eles utilizam essa pena de mutilação, lá nesse universo paralelo lá. Não é um universo paralelo, né? Tem muita coisa da realidade de hoje em dia, né? E lá eles fazem isso. A mulher de um dos comandantes, inclusive, mulher não pode ler lá, para quem mora lá. E a mulher dele lê a Bíblia. E ela tem o dedinho amputado. Tem um outro comandante que ele se deita com uma das aias. Se deita não, acho que faz sexo oral, alguma coisa. E ele tem o braço cortado. Porque o sexo ali naquele período, ele é só feito para procriação e não para prazer. Então as pessoas ainda são punidas. Tudo bem que aquilo ali é uma ficção, mas até hoje a gente ainda tem isso, tá? Em países árabes. Por que a mutilação? Porque quando você está mutilado, os seus próximos, eles vão saber que você foi mutilado porque você cometeu algum crime, tá? Então, as pessoas vão já vão te repreender por aquilo. Então, você não precisa ir preso, mas a sociedade em si já vai te repreender. Então, por isso que desde antes de Cristo,
que muitos imperadores utilizam a pena da mutilação, porque daí toda a sociedade acaba sabendo que você já cometeu algum crime. Sidney perguntou se a Babilônia é o Iraque hoje, tá? A Babilônia hoje seria o Iraque. Beleza? Tudo certo até aqui, gente? Então, eles utilizavam muito essa questão de uma vida por uma vida. Eles entendiam que a justiça tinha que ser feita na terra, que não tinha dessa de pagar pelo seu crime depois. Então, se você judiou, se você torturou, se você matou, você tinha que pagar aqui na sua vida terrena, tá? Eles não viam essa possibilidade de você pagar no pós-morte. Essa lei de Talião utilizada por Hammurabi, muitos outros reis acabaram pegando para eles também, acabaram levando utilizando dessa mesma forma de legislação. Não foi Hammurabi que criou essa pena de Talião, tá? Mas ele foi, assim, um dos grandes influenciadores, tá? Se a gente pode falar dessa época, que mostrou o quanto era bom esse tipo de pena para aquele período, tá? Então, acabou utilizando para outros lugares. Aí eu coloquei aqui para vocês taliones. O que significa taliones? Como tal, idêntico. Então, por isso que a gente fala olho por olho, dente por dente. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido, tá? Então, taliones é isso. Como tal, idêntico, igual, tá? É a reciprocidade. Então, do jeito que você comete o crime, aquele crime vai ser cometido com você para você estar pagando sobre ele, ok? Qual que era a finalidade do Código de Hammurabi quando Hammurabi fez a legislação? Trazer justiça para a população. O que acontece? Esse trazer justiça naquela época não é o nosso trazer justiça de hoje. O que acontecia? A população ela acabava vendo que a legislação era muito severa e ela acabava não cometendo crimes, ou tentava se evitar ao máximo de cometer-se crimes porque sabiam que as penas eram muito severas. Então, se você roubasse uma galinha, matasse um gado de alguém para comer ou alguma coisa nesse sentido, você podia ser penalizado com a morte, tá? Então, isso acabava amedrontando as pessoas. Mas é como se hoje a gente fosse falar, por exemplo, nos lugares que tem pena de morte. Vocês acham que acontece menos homicídios, menos crimes? O que vocês acham? Acaba diminuindo? Ou a pessoa, na hora que ela vai matar, ela nem lembra disso? O que vocês acham? Deve Fala, ter gente. crime, né? Imagino que tenha menos, porque o pessoal fica com medo, né? Você acha, Antônio? E aí? E o resto da galera? Prof, como lá nos Estados Unidos tem pena de morte, a gente vê que direto está tendo... como que eu posso dizer? A gente vê muita coisa lá como que fala? Quando eles atacam lá escolas, essas coisas assim, entendeu? E ainda continua tendo. Continua tendo. O Sidney colocou ali que a porcentagem é menor. Amores, na verdade, assim, a gente tem estudos no próprio Estados Unidos, tá? Que tem estados, não são todos, lógico, tá? Mas tem estados que têm pena de morte ali por eutanásia ou pena perpétua, tá? Cadeira elétrica, não sei se ainda tem cadeira elétrica até hoje lá. Mas, enfim, algum tipo de pena de morte. E que os crimes são maiores do que estados que não têm pena de morte, tá? Na verdade, quando a pessoa ela tem para cometer o crime, ela não vai lembrar depois que aquele
que aquele estado ali tem pena de morte, tá? Normalmente eles não pensam muito nisso. A maioria dos meus alunos, quando eu faço essa pergunta em sala, aqui, quem é a favor do porte de armas? Ou a favor da pena de morte? Eu. A Vanessa o Sidney Eu também. Eu também Vitória- sou, professora. Eu acho que Certo. diminuiria bastante a criminalidade se tivesse pelo menos um de exemplo. Eu também. Principalmente estuprador, gente. Nossa senhora, que revolta que eu tenho quando eu fico sabendo de algum caso de estupro. A Larissa também. Eu não sou, não. A Camila não é. O Felipe só porte de armas. Bom, eu não Ô, sou a favor professora, de nada. Eu já acho Diga. assim, Pode falar, Juliano. eu acho assim, ó, se a pessoa sabe que o dono de uma residência tem uma arma, já vai pensar duas vezes em entrar. Eu tiro a base pela casa que eu morava. Será, Juliano? Eu acho que não. Porque Nunca mais uma ele vez só. também. Eu acho que não, hein? Até porque, Eu acho até que porque medo como é que ele vai saber? já E basta, outra né? coisa, quem quer ter acho arma que todo mundo hoje, tem o gente, direito quem de ter tem arma, dinheiro... Não, quem tem Não, sem dinheiro... contar na burocracia que é para você conseguir o porte de uma arma. né? Não, eu acho que não é nem essa questão, Camila, porque quem tem dinheiro aqui no Brasil, gente, não precisa fazer as coisas na legalidade. Sempre foi assim, não é? Estou falando alguma mentira? Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Eu não acho o porte de arma uma coisa necessária, tá? Eu, Aline, sou eu. Pena de morte. Eu até concordaria com a pena de morte no Brasil se a gente tivesse um sistema judiciário, né? O judiciário nosso funcionasse. Eu não sei se vocês viram, na semana passada, passou um cara aqui do estado do Paraná. Ele foi preso 2 vezes em menos de 2 anos por um crime que ele não cometeu. 2 vezes. 2 vezes. Graças a Deus não era nenhum crime, né, de estupro, alguma coisa desse tipo, porque todo mundo sabe o que acontece quando essas pessoas, né, vão parar na cadeia, os estupradores. Porque, gente, quando é réu confesso, é uma coisa, mas também a gente tem que parar para pensar. O que faz um cara confessar hoje em dia? A gente também sabe como é que a polícia trata, né? Como é que a polícia faz para uma pessoa fazer aquela pessoa confessar? A gente sabe disso, né? Então, assim, eu até concordaria com a pena de morte para esses crimes hediondos, né? Crimes contra a vida, estupro e tal, se a gente tivesse um judiciário, uma polícia investigativa que funcionasse. Mas eu também não quero ter esse peso na minha mão, nas minhas costas, entendeu? Eu sou cristã, então acredito que o único que pode decidir quem tira a vida ou não sou eu, né? É Deus. Espero que, se Deus me livre e guarde, aconteça alguma coisa desse tipo, né, comigo ou com a minha família, que eu não chegue ao ponto de desejar a morte da pessoa. É isso mesmo, Ronaldo, é um somatório de incompetências. Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar, Judiciário. Então, Sidney, eu não acredito na lei de Italião, né? Eu não acho que ela funciona. Eu acho que quando a gente volta a querer utilizar esse tipo de pena, a gente volta lá para mais de 1000 anos antes de Cristo. Eu acho que a gente já evoluiu. Eu acho que a pena privativa de liberdade, essas colônias de trabalho, tá? A pena perpétua, eu acredito que ela poderia funcionar, mas eu também caio nessa mesma circunstância que eu falei da pena de morte, e se o cara for inocente? Entendeu? Então, a gente tem muito problema com o judiciário aqui do Brasil. Então, para a gente poder ter esse tipo de coisa, esse tipo de legislação aqui é muito difícil, né? Aqui o assassino sai da cadeia e comete outros. Então. A gente tem muito crime de colarinho branco também, né?
que eu também eu vejo que não tem a punição adequada, né? As pessoas, a gente não consegue fazer prova contra políticos, né? Que são essas pessoas que cometem esses crimes de colarinho branco e que não diretamente, mas indiretamente acaba matando milhares de pessoas por conta desse roubo de dinheiro, né? Que a gente tem. Ariadne, pode falar, meu amor. A professora ia falar a questão de tortura. Não sei se você já acompanhou o caso Evandro, daquele podcast que saiu no Globoplay. Nossa, é um caso assim que ele ia ser reaberto por questão de uma criança que desapareceu, que foi caso de bruxaria na cidade de Guaratuba, no litoral. É verdade. Faz tempo né? Isso, faz tempo. Eles iam reabrir o caso, né? Porque não acharam ainda os culpados e a família Bage foi condenada, né? Ficaram presas, mas depois da investigação desse podcast, é onde surgiu mais fitas, onde elas passaram muito por tortura para confessar o crime. Então, é um absurdo isso. E aqui no Brasil a gente sabe, eu já tive aluno policial militar que eles falam da tal da gavetada, por exemplo, que o cara vai lá para a delegacia e o delegado, sei lá quem, coloca o órgão genital do homem na gaveta e fecha, entendeu? E quem que não vai falar, gente? Eu só de olhar eu falaria. Entendeu? Eu só de ver aquela cena eu já confessava qualquer coisa. Então, é duro. Aqui o Sidney e a Larissa falaram que eles saem pior. Infelizmente sai, gente. Nosso sistema carcerário faz parte do judiciário, o judiciário não funciona. Não tem como vocês falar que o sistema carcerário vai funcionar. Eu falo sempre que os presos, eles entram graduados na cadeia. E eles saem de lá com mestrado, doutorado, sabe? Eles saem muito melhores em crime do que eles entraram, né? Então, na gaveta, na gaveta, não, eu confesso. Então, qualquer um confessa, né, gente? Não tem como. Então, é muito difícil. Então, assim, quando eu falo para vocês pensarem, né, sobre essa questão da pena de talião, da pena de morte, né, do porte de arma, ver, a gente tem uma sociedade que está equalizada, que está equilibrada, né, as coisas funcionam bem, né, a gente tem igualdade social, igualdade de conhecimento, esse povo aí que mata, né, que atira, que ameaça com arma, gente, normalmente é rico e normalmente eles têm algum distúrbio mental, entendeu? Porque essas pessoas conseguem ter uma arma legalizada, né? No Brasil, infelizmente, o que manda é o dinheiro. Ai, Noemi, eu acho que eu vou ser bem romântica, eu acho que agora, mas eu acho que sempre a solução para melhorar a melhora de um país, a diminuição da criminalidade, de tudo mais, é a educação. A educação é o caminho, é o que eu acredito, entendeu? Eu acho que quanto mais as pessoas têm estudo, menos elas buscam o crime. Tá? É o que eu penso, pode ser meio romântico, sempre vai ter gente que quer ganhar vantagem sempre em cima do outro, vai, mas a gente sabe que tem muita gente que cai ali naquela vida porque é o que ele tem para hoje, entendeu? A gente sabe que, infelizmente, é isso que acontece, e que ele nunca conheceu outra realidade. Então, eu acho que a educação, não que ela resolveria todos os problemas, tá? O Japão, por exemplo, o Japão ele tem 0% de analfabetos há mais de 50 anos, há muito mais tempo. Eles não têm analfabetos lá, entendeu? E é assim, a educação é pública, só que os pais pagam uma quantidade de imposto por ano. Só que aquele filho que ele não vai bem na escola, o pai não utiliza, ele não coloca aquela criança para fazer faculdade. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai dar em nada, entendeu? Que ele só vai gastar dinheiro do governo, vai ter custos do pai, então ele não investe.
A gente tem até muito suicídio no Japão por conta disso, porque os filhos, eles acabam não conseguindo ali fazer aquele sonho do pai, do filho estudar e tudo mais. E o japonês tem muito essa questão da vergonha, quando é pego fazendo alguma coisa errada, então eles acabam se matando. Então, o próprio pai tira o filho da escola e fala, não, você não serve para isso, você vai trabalhar em fábrica. Só que o cara que trabalha em fábrica, ele consegue ter um Toyota Corolla do ano, ele consegue financiar uma casa, ele consegue viajar, entendeu? Ele consegue ter um salário bom. É diferente daqui. Então, tem criminalidade no Japão? Tem criminalidade, né? Todo mundo já ouviu falar dos yakuza, da máfia japonesa e tudo mais. Mas é mínimo. E esse povo, eles não se metem com a comunidade, com o povo, com a população comum, entendeu? E a população comum também não se mete com eles, tá? Então, eu acho que a questão da educação, ela está muito ligada a isso. Deixa eu ver o que a Larissa mandou aqui. Se entendesse mais sobre as habilidades de persuasão, entendesse profundamente sobre gestos corporais, talvez esses métodos de tortura diminuíssem. Mas para isso os profissionais teriam que ser capacitados. O FBI usa muito esse método, que ajuda muito nas confissões. Lá é obrigado, tem 2 métodos, na verdade, mas para ir para o segundo é feito toda uma leitura da pessoa para saber se realmente ela é culpada. E somente depois for necessário realizam uma dor física. Não deve ser em todos os estados isso, né? Tem bastante os estados dos Estados Unidos, eles têm autonomia para fazer legislação própria, né? Então, cada um faz ali do jeito, da forma que entende melhor. Foi a Gabriela que ergueu a mão? Eu não vi, foi tão rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês vão ver, a hora que vocês começarem a advogar, vocês verem como que o sistema funciona aqui no Brasil, como os processos são morosos. É muito difícil a gente querer esse tipo de pena, sabe? É muito difícil. É muito difícil você acreditar no judiciário. É muito difícil você saber que um cara confessou, mas aí você sempre vai estar com aquela dúvida, será que ele confessou por quê? Porque ele apanhou, o que aconteceu? Né? Então, a gente sempre fica ali naquela dúvida. Isso é quando o cara é pego em flagrante ali, cometendo crime. Caso contrário, muito difícil, né? Muito difícil. Alguém quer falar mais alguma coisa? Note, tudo certo? Deixa eu só terminar aqui, então. Que horas já são? 8h15 ainda, tá cedo. Eu normalmente já passo da hora, né, gente? Então, como que é esse bloco? Que eu coloquei a foto. É um bloco de pedra com 2,5 metros de altura. Foi encontrada na cidade de Susa, na Pérsia. Hoje está no Museu do Louvre, em Paris, tá? Então, esse aqui, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês verem. Esse aqui é o Código de Hammurabi, tá? Essa pedra aí. A escrita dele, a gente fala que é aquela escrita cuneiforme, tá? Que é essa escrita cunhada, sabe? Quando você tem que pegar uma cunha ali para afundar, para ir escrevendo. Então, a gente chama essa escrita de escrita cuneiforme, tá? E a base dele ali, abaixo ali da onde tem aquelas 2 figuras ali, aquelas 2 pessoas, ela é toda escrita dessa forma aí do lado esquerdo, tá? Então, vejam que tem as linhas ali, né, as colunas que a gente chama, e ali vai estar falando dos artigos. Se a gente tivesse em aula, eu ia estar mostrando, deixa eu ver para vocês aqui, cadê o meu livro? Deixa eu ver aqui se está aqui. Esse livro aqui é o que eu uso para preparar as aulas de vocês, tá? Ó, que é o livro base.
Acho que lá na biblioteca da faculdade tem também, tá? Deixa eu achar aqui. Hammurabi. Hammurabi, 27. Aqui no livro também tem uma foto, mas tá bem ruim, ó. Ó, então aqui tinha os crimes, ó. Por exemplo, aqui, ó, crimes de furto, roubo e reivindicação de imóveis. Então tava lá. Se alguém furta bens do Deus ou da corte, deverá ser morto. E mais, quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Se alguém sem testemunhas ou contrato, compra ou recebe em depósito ouro ou prata, ou um escravo ou escrava, ou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou outra coisa de um filho alheio, ou de um escravo, é considerado como um ladrão e morto, tá? Se alguém rouba boi ou ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence a Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto se pertence a um liberto. Deverá dar 10 vezes tanto se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Então, ele vai fazendo a diferença ali da classe social. Se é uma pessoa livre, se não é, ou se não tem nada, vai ter que pagar com a pena de morte, tá? Então, ele colocava aqui, ó, se alguém comete roubo e é preso, ele é morto. Então, roubou, não interessava o que era, ele ia ser morto. Depois aqui, ó, deveres dos oficiais, dos vassalos, locações e regime geral dos fundos rústicos. Ó, isso aqui é tudo Código de Hammurabi. Então, eles têm muita coisa de legislação, tá? Regra para comerciante, contrato de depósito, regulamento de como as tabernas deveriam funcionar. Então, eles já tinham legislação para bar. Em 1700 a.C., eles já tinham legislação para como os bares daquela época deveriam funcionar, tá? Contrato de transporte, eles também já tinham legislação para isso. Injúria e difamação. Então, se falasse mal de alguém, tá? Olha a pena. Se alguém difama uma mulher consagrada é casada, tá? Porque mulher boa é mulher casada. Ou a mulher de um homem livre e não pode provar, se deverá arrastar-se o homem perante o juiz e tosquear-lhe a fronte. O que é tosquear-lhe a fronte? Rapar a cabeça dele, tá? Era a pena para injúria e difamação, tá? Então, eles têm vários, é um código, se a gente for parar para pensar, muito moderno para a época, tá? Depois, se vocês pegarem lá, eles vão ter legislação para médico, para veterinário, para arquiteto, tá? Vão ter valor de salários, valor de honorários, quando as embarcações baterem, né? Porque eles utilizavam muito lá as embarcações. Então, se vocês puderem, deem uma olhada depois ali no Código de Hammurabi, tá? Porque vocês vão ouvir falar desse Código de Hammurabi até nas pós-graduação. E daí vocês vão falar, mas eu não lembro disso. Nenhum professor deu Código de Hammurabi pra gente. Mentira, tá? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Certinho? Meus amores, então semana que vem, dia 27, a gente faz revisão para a prova. Combinado? Combinado não, professora, que eu já estou chorando. Pode tirar dúvida na hora da prova? Não, por favor.
pelo amor de Deus, hein? Pode ser revisão na hora da prova? Não, não pode fazer revisão na hora. Gente, a minha prova é tão fácil, para de reclamar. Eu sou uma mãe com vocês. Não tem nada de fácil. Tem sim, Nicole, não fala isso. A minha prova é fácil. Você lembra que você zerou minha questão só porque eu não coloquei o artigo? Mas eu tava colocando lá, justifique a questão. Ô, Fia, ela colocou Tava justificando a questão. Eu já tô com medo. Nem tive a prova e já tô chorando. Esse semestre não tem que colocar artigo. Olha que maravilha. Eu gosto do artigo. Eu gosto do artigo. Vocês já têm aula com o Heitor? Não, ainda não. Ah, então se preparem. Aí vocês vão ver o que é prova difícil. Mas o do Heitor é por causa do conteúdo. Fala, Juliano. Ô, professora, no caso, quem não alcançar a nota nessa prova, vai ter uma prova substitutiva. Tem a substitutiva. Aí no segundo bimestre não tem sub. Aí se não atingiu a média final, aí vai direto para exame. Obrigado. Ai, eu não gostei desse seu tom. Vai direto para exame. Ai, Vitória, larga a mão. Amores, beijos. Boa semana para vocês. Até segunda-feira que vem. Beijo, Pro. Beijo, obrigada. Beijo, boa semana. Reunião do professor Gustavo ainda. Boa noite. Beijo, Boa noite, tchau, professora. tchau. Boa noite. Boa noite, meu bem.